Quero passar uma mensagem para os meus irmãos de todas as ilhas do Brasil e do mundo inteiro. Quero dizer para vocês, por que é que eu não afasto-se da religião cristã? E por que eu não me deixei seduzir por pessoas que vieram me tirar para outros caminhos? Porque eu encontrei aqui no apóstolo Paulo a verdade, né? Porque tem muita religião que estão batizando e estão vivendo os tempos mosaicos, né? Estão vivendo aí do Antigo Testamento, fazendo as coisas do Antigo, não inovaram, não passaram da antiga para a boa nova, né? Ficaram ainda dizendo que estão servindo a Deus, mas estão vivendo, atrapalhando a vida das pessoas que querem se salvar, né? Porque veja bem o que é que São Paulo diz aqui. Paulo em Jerusalém, capítulo 21, versículo 17, fala aqui. A nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos reuniram. Tendo os saudado, contou-lhes uma por uma das coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmão, quantos milagres de judeus abraçaram a fé, quantos milhares de judeus abraçaram a fé, sem abandonar seu zelo pela lei. Eles têm ouvido dizer de ti que ensinas os judeus que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, dizendo que não deve circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos que se há de fazer. Sem dúvida, saberão de tua chegada, fazeis, pois, o que te vamos dizer. Aí veja bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, minha camarada, gente de todas as ilhas da terra. Esses irmãos dizem aqui, olha, Paulo, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé, sem abandonar seu zelo pela lei. Eles têm ouvido dizer de ti que ensinas os judeus que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, dizendo que não deve circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos. Então, se não deve circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos, então não se deve guardar o sábado e nem se deve cultuar nenhum costumes que refere os Antigos Testamentos e os sacrifícios que eram feitos nos Antigos Testamentos. Porque quando foi enviado o Messias a esse mundo, aí ele diz, eis que eu faço nova todas as coisas e inovo todas elas, né? E aí essas novas coisas falam da nova lei comparada ao Antigo Testamento. A nova lei comparada ao Antigo Testamento diz assim: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passarão o céu e a terra antes que desapareçam o J. Um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será declarado menor no reino do céu. Mas aquele que os guardar e assim ensinar, será declarado grande no reino do céu. Digo vós,
Pois se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, no reino dos céus vós não entrareis. Aí a comparação dessa nova lei comparada do Antigo Testamento diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Disse o Senhor Jesus: mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelo juiz. Aquele que disser a seu irmão raça será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da algema. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem e faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele em caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue a seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de ter pago o último centavo. E aí, para terminar essa passagem desse capítulo, diz assim: eu visto que foi dito aos antigos, já no versículo 27 desse mesmo capítulo: não cometereis adultério. Disse o Senhor Jesus: eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Veja só quanto é os rigores da lei para nós se aperfeiçoar e mostrar o nosso empenho e tomar a peito a vontade de Deus para executar as obras que da parte do Senhor nos foi dita. E como o apóstolo Paulo nos vem ensinando, essas leis que vão surgindo por aí, a Bíblia condena muita gente, né? Porque é fácil demais, né? A gente toma outra resolução, a Igreja Católica casa uma vez e é para sempre. Só acontece de haver um novo encontro de amor quando um daquele amor morre, que o outro fica sozinho para se unir de novo a uma mulher, faz novamente o casamento. Mas negócio de ajuntamento não existe, negócio de casa hoje, amanhã vai para outra igreja, faz outra convenção e lá se casa com outra de novo, também não existe na nossa igreja. Nossa igreja é uma só, para todos. É o mundo que nosso Senhor deixou e é esse o mundo que nós devemos viver. Portanto, esse negócio de batizar menino depois de grande, circuncidar seus filhos em dia de sábado, observar os costumes mosaicos, foi no Antigo Testamento, quando Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos os homens conhecessem a boa nova do reino de Deus pregada por ele. Foi mudado todas essas coisas para que nós não abandone com tudo, que nem está dizendo aqui, o zelo da lei. E aqui, contudo, não deixe o zelo da lei, nem abandona Deus, mas começar a viver os tempos messiânicos, né? A partir do Messias é inovada todas as coisas. Ele disse: eis que eu inovo, faço nova todas as coisas, e inovo todas elas, né? Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É tudo isso que eu quero desejar para você, meus irmãos. Um bom dia, boa sexta-feira, bom dia 25 de novembro de 2022. Nós estamos fazendo aqui uma análise sobre as Santas Escrituras. Muitas coisas mais tem aqui para explicar, né? Mas no momento o vídeo não pode ser muito grande, só esse pequeno trecho que eu passo para os conhecimentos de vocês. E aquele que tiver alguma dúvida sobre alguma coisa bíblica, tá aí os comentários e as comunicações e os meios de chegar até esse que vos fala para vocês. Tenham um bom dia, que nosso Deus do alto da sua santa morada nos queira derramar a benção de Deus o Todo-Poderoso para atingir a toda a humanidade. A benção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.